Transitar pelas cidades passou a ser uma tarefa cada vez mais estressante. A sensação é de que as ruas e avenidas estão pequenas para tantos carros. E ficaram mesmo. Em 2014, foram registrados 86,7 milhões de veículos em circulação. Com uma frota excessiva, cresce também a impaciência no trânsito, os excessos de velocidade, a falta de gentileza e, consequentemente, o número de acidentes. Em balanço divulgado no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal informou que a maior parte das colisões é causada por imprudência humana, como falta de atenção, dirigir em velocidade maior do que a permitida e ultrapassagens indevidas. O balanço aponta que foram mais de 8.200 óbitos no ano passado e mais de 168 mil acidentes. Os números exigem medidas mais contundentes para frear o problema. Para discutir sobre o assunto, convidamos o advogado e diretor da Ciretran de Campina Grande, Rossandro Agra. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Tema Jurídico. É um prazer ter o senhor aqui conosco, uma autoridade no assunto trânsito que pode aqui esclarecer algumas questões para a gente, discutir o trânsito, a legislação e o que a gente pode melhorar no que se refere a coibir as infrações dentro do trânsito. Para começar, a gente queria saber, todos esses números que a gente trouxe aí, é o quê? O que favorece a esses números tão altos de acidente, de violência no trânsito? É a lei que é branda? É a população que não acredita na punição? É um descaso? Na sua opinião, o que é que acontece? Boa tarde, Carla. É um prazer estar nesse programa, um programa técnico, não é? Como técnicos somos nós. Não é? E uma honra voltar a essa casa, TV Itararé. Efetivamente, o que se vislumbra inicialmente na parte estrutural, logística dos órgãos fiscalizadores é realmente a falta de contingente para que possamos impingir uma fiscalização ainda muito maior. Os órgãos reunidos, tanto em blitzings individuais por cada órgão ou nas blitzes, nas operações conjuntas, incluindo nelas as operações da Lei Seca, eles tentam, abrangendo todos os órgãos fiscalizadores, a exemplo do DETRAN, da Polícia Rodoviária Federal, da CPTRAN, o BPTRAN, o Batalhão da Polícia Militar da Paraíba, STTP, já que o trânsito é municipalizado, especialmente em Campina Grande, a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós implementamos, inclusive, mais recentemente, diante de um evento realizado em Campina Grande, nós impingimos a Operação Lei Seca, uma operação conjunta, e envolvemos todos esses órgãos. Mas ainda é insuficiente. Nós tivemos nessa operação, por volta de 70 a 80 homens, mobilizados pela segurança do trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, ele traz como meta principal a vida, a segurança do usuário, como também a preservação do meio ambiente. Então, nesse norte é que todas as operações, todo o planejamento da segurança no tráfego, ele vem nessa linha de proteção à vida. Na questão da fiscalização, efetivamente, nós vemos nessas operações aí questão de documentação, impossibilidade do veículo transitar por questões do próprio equipamento, do próprio veículo, pneus carecas, defeitos de mecânica, entre outros. E aí essa fiscalização mais intensiva pode, inclusive, propiciar isso. Nós temos, por exemplo, a Lei Seca, que vem de todos esses acidentes que nós vimos relatados por você, 30% destes eram detectados como realizados uma relação com embriaguez, por condutores sob influência alcoólica. E aí, pensando nisso, desde 2008, uma evolução dos acidentes de trânsito, evolução de números que, inclusive, poderiam se interpretar, inclusive, como uma guerra civil, números de guerra civil, né? O Congresso Nacional editou a Lei Seca, a chamada Lei Seca, tentando, inclusive, reduzir esse percentual. São 30% dos acidentes voltados aos condutores
sob influência alcoólica. Que eles próprios podem ser vítimas de um caso como esse e podem provocar, né, gerar outras vítimas, né? Sim, exatamente. Tá aí não só a vida dele, mas a vida do outro. Exatamente, aí onde está a preservação da vida, porque a educação do trânsito, ela vem disso, ela vem de educar o condutor para que ele saiba que ele próprio pode ser a vítima, como também pode se causar vítimas, pedestres, outros condutores. E aí, esse é o norte do planejamento de trânsito, capitaneado pelo Conselho Nacional de Trânsito e os órgãos que o compõem. Esses 30% se aplicam também à nossa realidade aqui em Campina Grande? Em média, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós não temos, em Campina Grande, um número mais apurado, né? Então, nós temos uma média. Na última operação que fizemos, nós tivemos 5 condutores fiscalizados, dos quais os 5 estavam embriagados. E aí tem a diferenciação da embriaguez. 100%, né? Não, nós tivemos vários, vamos lá, eu acredito que 80 testes de bafômetro. Sim. Dos 80, nós tivemos 5 embriagados. Não é? E aí nós tivemos que operacionalizar já com a delegacia da Polícia Civil também localizada na operação, já foi imediatamente redirecionado, o posto da Delegacia Civil ficou no DETRAN, na primeira Ciretran, aqui em Campina Grande, e aí já se resolvia tudo naquele momento. Como é que fica aquela história de dizer que se recusar a fazer o teste? Pois não. O bafômetro, mais conhecido como bafômetro, na verdade o etilômetro, ele, como direito constitucional do cidadão, ele pode se recusar a fazê-lo. Porém, o próprio Código de Trânsito, ele determina que na recusa em fazer o bafômetro, incidirá a sanção do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Qual é esse? Que é aquele sob teor alcoólico, sob influência do teor alcoólico ou de substâncias psicoativas, dentro da margem de 0,1 a 0,29 miligramas por ar expelido, né, por litro de ar expelido, ou de 6 decigramas de sangue por litro de sangue. São 2 tipos de exame, o bafômetro e o exame sanguíneo. Uhum. Então, para o exame sanguíneo, a margem é até 6 miligramas, é considerado apenas infração administrativa, como também até 0,29 miligramas de ar, da mesma forma, infração administrativa. Então, ele vai estar em curso, aquele que se recusar ao bafômetro, ele não vai estar tipificado o crime, mas vai estar tipificada a infração. Então, a consequência será aplicação de multa, retenção do veículo, suspensão da habilitação por 1 ano, né? E a pontuação. A pontuação é uma multa gravíssima. Ok. Vamos para o nosso primeiro intervalo de hoje e no próximo bloco voltamos com mais tema jurídico. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda questões ligadas ao direito de trânsito. Doutor Rossandro, a gente falava no bloco anterior sobre a questão da embriaguez ao volante e as implicações disso. E eu lembrava de uma campanha que o Detran fez há algum tempo atrás, a gente está em plena Semana Santa, né? Onde ele fazia uma correlação entre isso. Não é porque a Semana é Santa que você tem que ir para o céu. O trabalho educativo, seja por campanhas publicitárias, seja com o pessoal orientando no trânsito, muito o papel do município também, mas que efeito o senhor tem percebido sobre o trabalho educativo? Eu costumo dizer, Carla, que o nosso objetivo principal é a educação no trânsito. Para nós não serve a operação predatória, nós não fazemos operação predatória ou sancionatória. Nosso objetivo não é ver o cidadão preso por embriaguez ou por cometer algum acidente de trânsito. Não, a gente busca a educação no trânsito, a conscientização do condutor, do pedestre, do ciclista, do motociclista, para que se evitem esses registros tão alarmantes de acidentes no trânsito. E aí o Detran ele faz muito bem essa ação, e inclusive as campanhas que vêm de forma nacionalizadas, elas vêm chocantes, elas vêm para chocar realmente. É um comparativo com as campanhas contra o uso do tabaco, né? Do fumo.
Então, já que aquela linguagem mais simples ela não está dando resultado, então vamos chocar a população para que veja uma conscientização ainda muito maior. E esse também é o norte, é a campanha educativa. Infelizmente, em alguns momentos, nós vemos que ele dá certo, a campanha dá certo, ela tem uma redução, em alguns momentos mais festivos ou outros, mas é um desequilíbrio, não é? Em um momento a gente observa uma redução, em outro um acréscimo. E mais na população mais jovem, né? O que a gente verifica é que existe uma certa repulsa ou até mesmo uma desídia daqueles mais jovens de se regrar da forma como o trânsito brasileiro prevê. Que, repito, o Código de Trânsito, o objetivo principal é a preservação da vida. Por isso, esse norte dos órgãos executivos de trânsito, de tentar educar, precavendo-se das irregularidades, dos sancionamentos. Uhum. O senhor já apontou que acidentes, 30% podem ser provocados por embriaguez. Como é que fica a imprudência, a ultrapassagem indevida? Quais os números relacionados a esses dois? Inclusive, uma recente modificação trazida pela Lei 12.971, agora de 2014, ela trouxe justamente a previsão. Nós tínhamos os rachas, não é? Nas grandes avenidas das cidades, o que gerava muitos registros de acidentes de veículos, muita periculosidade com aqueles transeuntes, inclusive os próprios condutores que transitavam transversalmente nas vias em que se praticavam. Essa nova legislação ela trouxe a tipificação criminal dos rachas, das demonstrações de manobras perigosas, trouxe também a novel tipificação, na verdade, o agravamento das penas para aqueles que ultrapassassem pelo acostamento, não é? Ultrapassassem faixa contínua entre veículos, também o que se vê muito aí nas rodovias, né? Pessoas inconsequentes tentando chegar um pouco mais cedo e talvez chegue um pouco mais cedo, mas em outra dimensão. Não é à toa que a gente tem um alto índice de acidentes frontais, né? De colisão frontal. Isso, exatamente. E aí nós temos, inclusive, o agravamento do crime culposo, que é o crime de acidente de trânsito, desde que ocasionado, se verificado na travessia de faixas de pedestres, não é? Em túneis, em viadutos. Então, essa nova legislação ela vem para agravar, para tentar conscientizar ainda mais o condutor para que se evite essas infrações. Inclusive, a multa aplicada ao caso também foi aumentada. É a mesma multa que é aplicada para a embriaguez, de R$ 1.900 e poucos reais. Como é que fica aquela história do uso do radar, mesmo sem a presença do agente? Pois não. O próprio Código de Trânsito, na verdade, a resolução do CONTRAN, ele disciplina a possibilidade da utilização dos equipamentos eletrônicos, a exemplo do radar. Porém, aqueles radares fixos, eles não necessitam. Os fixos, que estão permanentemente nas rodovias, eles não precisam da presença física da autoridade de trânsito. Aqueles móveis, sim. Aí terá que ter a localização da autoridade de trânsito ou do agente permitido pela autoridade de trânsito, delegado pela autoridade de trânsito. No fixo, efetivamente, não há necessidade. Entendo. Um outro problema que me parece comum nas cidades é a circulação de veículos sem a documentação, sem placa. Como é que o senhor avalia esse tipo de problema em Campina Grande? Em Campina Grande, a gente não verifica tanto problema com relação aos novos veículos. Né? Nós sabemos que o Código de Trânsito brasileiro ele determina que o veículo novo ele pode passar sem o emplacamento até 15 dias. Porém, ele tem o tráfego restrito. É da garagem do proprietário até o órgão de trânsito que vai fazer o seu registro e licenciamento. O que se verifica mais são os documentos vencidos. Não é? Tanto num caso quanto no outro, de ultrapassar os 15 dias do emplacamento do veículo ou de estar com o documento vencido, nas operações de trânsito
Sendo verificada essas irregularidades, o veículo vai ser obrigatoriamente recolhido ao pátio do órgão de trânsito. No caso, se for do DETRAN, lá para a primeira Ciretran, a competência, né? Se for na BR, pátio da Polícia Rodoviária Federal. Então, ele vai ser retido até que se regularize aquela documentação e, ao mesmo tempo, será aplicada a multa e a pontuação correspondente àquela infração de estar transitando sem a documentação necessária válida. Os nossos pátios têm ficado cheios ou vazios? Lotados, carro, lotados. Na primeira Ciretran aqui em Campina Grande, nós temos, em situações semelhantes, né, aproximadamente 400 automóveis e, pasme, 1.600 motocicletas. Então, o pátio lá, inclusive, nós não temos mais pátio, nós estamos tirando espaço do estacionamento do usuário para poder acomodar aqueles veículos. Nós recebemos, inclusive, demandas do interior de remoção de veículos para guarda no nosso pátio e nós não temos mais condições de recepcioná-los. Haverá ainda esse semestre, em Campina Grande, um leilão. A gente sabe que, recolhido, não regularizada a documentação do veículo apreendido, até 90 dias, a partir do 91º dia, o DETRAN ele pode implementar as ações para vender o veículo via leilão para que se paguem as taxas e encargos decorrentes daquela apreensão ou da irregularidade daquele veículo. Tem veículo lá que já está há quanto tempo? Tem sucata, cara. Acredito que para mais de 10 anos da criação aqui da fundação, aliás, da instituição do prédio antigo ainda da Ciretran. Nós temos ali veículos impraticáveis, só saem realmente no guincho. Não é? É sucata. E o leilão, aí ele mesclará isso, lotes com veículos novos, com sucatas, e aí, inclusive, alguns que também são novos, mas pelo excesso de taxas, de encargos, de multas, eles não compensam ser retirados mais. Então, vai ter que ser também vendido. Por isso que se abandona lá os veículos. No caso de quem, por exemplo, esqueceu a documentação, mas tem a numeração na cabeça, ou mesmo quem atualizou, pagou, mas não foi pegar o documento novo, está com o documento antigo. É possível verificar via internet? O documento é possível, porém o documento é de porte obrigatório. Então, o CRV, por exemplo, o CRLV, que é o documento do veículo, ele deverá estar no veículo. O documento original ou ele é autenticado pelo próprio DETRAN. Então, ele é de porte obrigatório. Não portando, será aplicada a multa quando receber o documento, quando o documento for verificado, trazido, o carro vai ser liberado. Porém, a multa vai ser implantada. Não é? Então, com relação à habilitação, da mesma forma. Nós temos, sim, o documento vencido, aquele que ainda não foi recebido, seja, a gente verifica alguns atrasos de entrega pelos Correios, por exemplo, mas aí você vai ter que portar, o usuário vai ter que portar tanto o documento vencido quanto o protocolo do pagamento das taxas. Então, aquilo ali ele vai estar regular, desde que não ultrapasse o prazo de 30 dias do vencimento do veículo. E a cópia só pode ser autenticada no DETRAN? Isso. Existe uma instrução nesse sentido da autenticação no DETRAN. Tá joia. Vamos para mais uma pausa e em seguida voltamos com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico de hoje. Não saia daí, há um minuto só. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico, ainda falando sobre as fiscalizações e medidas que otimizam o trânsito. Doutor Rossandro, um tema que está bem próximo, bem recente, é a questão do uso de simulador nas autoescolas. Queria que o senhor esclarecesse um pouco essa obrigatoriedade, se há um tempo para essas autoescolas se adaptarem a essa novidade. Já passou o prazo. Então, desde 1º de novembro do ano passado, tornou-se obrigatório o simulador, a utilização do simulador de direção veicular na Paraíba como complemento às aulas práticas. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, editou uma resolução ampliando as aulas práticas de direção de 20 para 25 horas-aulas. Com isso, também facultou aos órgãos estaduais
de se utilizar essas 5 horas adicionais ou de forma complementar na direção realmente do veículo ou substituí-la pela simulação da direção, pelo uso do simulador. E essas 5 horas de simulador, elas vêm anteriormente à prova, à aula prática realmente. Por quê? Para que se acomode melhor o usuário, para que o usuário sinta no simulador, e é um simulador, não é um videogame, como dizem por aí, não basta ir no shopping, na praça de jogos, utilizar aquele videogame. Não é, ele realmente simula, ele treme a direção, a depender da via, da forma que a via tem, se tiver buraco ele vai tremer. Ele simula chuvas, então a direção ela vai pesar, ela vai deslizar em algumas vezes. Então, isso é para dar uma comodidade melhor, uma facilidade para o usuário, para o candidato, para o aluno, se habituar, inclusive na própria direção, porque a gente sabe que quando a gente começa a dirigir, pensa que é autorama, né? Aqueles carrinhos de parque que você vai rodar a direção, e na verdade não é. Então, ele vai se adequar inicialmente de forma simulada e quando recepcionar o veículo para suas aulas, vai se sentir mais à vontade. Então, o Detran da Paraíba entendeu, considerando esses aspectos, que para nós seria melhor a utilização do simulador. E aí baixou a portaria específica, disciplinando o dia 1º de novembro de 2014 como dia, a partir de então, os processos novos serem obrigatórios a utilização do simulador de trânsito. As autoescolas, por sua vez, que não se adequarem ou não se adequassem naquele momento ao simulador, elas seriam descredenciadas. Por isso, a obrigatoriedade também da autoescola de fornecê-lo. Em primeiro momento, cada autoescola deveria ter o seu simulador. Porém, considerando-se o bom senso, se permitiu que as autoescolas compartilhassem o simulador. Então, diminuiu muito o custo de cada autoescola. E isso está sendo fiscalizado por vocês? Tem um Sim. controle? Inclusive, o nosso sistema, se ele não vier às aulas práticas, a comprovação das aulas no simulador, o sistema ele não passa o processo do candidato. E aí, periodicamente, o próprio Detran, através da sua corregedoria, faz essa fiscalização da obediência ao regramento. Qual o volume que a gente tem de novas carteiras emitidas a cada ano aqui em Campinas? Carla, eu não sei te precisar o número exato, porém, a cada dia, se você se direcionar à primeira Ciretran aqui, nós não recepcionamos por manhã menos de 500 pessoas, menos de 500 candidatos. E aí são vários para resolver várias situações. E o índice de habilitações é muito grande, tanto que nós temos e continuamos tendo problemas com a realização, a exemplo do psicotécnico, a marcação do psicotécnico, a marcação da prova prática também, porque já o índice de candidatos é muito grande, além daqueles que vão fazer retestes. Então, se marca uma aula um exame prático para daqui a um mês e meio. Da mesma forma, o psicotécnico. A gente tem psicotécnico represado, apesar da grande oferta que nós temos. Além do exame feito no Detran, nós temos outras 2 clínicas que também fazem, inclusive aos sábados, não é? Então, mas o índice é muito grande realmente. E nós percebemos no trânsito diário também, né? Qual assim, a preocupação de vocês com o rigor para fazer com que esse novo motorista realmente esteja apto a transitar? Porque, assim, o que a gente vê de motorista que não dá seta, isso é cultural em Campinas. Né? E o que é absolutamente errado, que pode provocar, sim, acidentes no trânsito, que fazem N coisas que não deveriam, que a gente entende que passar pela autoescola, o processo da autoescola deveria fazer com que ele chegasse no trânsito um pouco mais educado para transitar. Isso. Nós temos a preocupação grande também, inclusive, porque nós recebemos queixas de algumas pessoas dizendo que alguns dos candidatos, e aí já iniciou essa preocupação lá atrás, quando da utilização da biometria. Porque o que é que acontecia? Nós não tínhamos uma fiscalização mais intensiva com relação às autoescolas. E a gente sabe, a gente entende que a educação de trânsito vem de lá.
não é? Os reclamos que nós recebemos de autoescolas, nós nos preocupamos em reunir com todos ou individualmente para tentar dirimir alguma dúvida ou esclarecer alguma coisa, mas, inclusive, na biometria, ela já é utilizada para efetivamente marcar que aquele candidato é o próprio, porque havia substituições, não é, ilegais, irregulares, vamos dizer assim. Hoje, com a biometria, não. Inclusive, desde o último dia 1º de abril, e aí não é mentira, não é? As autoescolas estão, inclusive, hoje obrigadas, a partir do dia 1º de abril, a utilizarem um sistema de reconhecimento facial. Isso é novidade, é de agora. O que é isso? Nas aulas teóricas, além da biometria de entrada e biometria de saída, que é o controle do candidato na aula, tinha aqueles candidatos que iam lanchar e voltavam só no final. Não assistiam à aula, não é? Então, hoje, o Detran, ele determina que as autoescolas adquiram equipamento de filmagem, que aquele equipamento de filmagem na sala de aula estará ligado online com o Detran e reconhecerá facialmente aqueles alunos que estão frequentando as aulas. Então, é mais uma forma de não compelir o aluno, mas ter a certeza de que o aluno está em sala de aula e está recepcionando aquelas informações da educação de trânsito. Doutor Rossandro, outra questão é o licenciamento das cinquentinhas. Como é que vocês estão tratando isso? Há alguma novidade? Pois não, o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, ele baixou uma resolução determinando que fossem registradas e licenciadas as cinquentinhas, considerando os vários registros de utilização e utilizações irregulares, inclusive criminosas, desses veículos. E também dando a possibilidade daquele proprietário que foi furtado ou roubado do seu veículo tentar recuperá-lo, já que a identificação da cinquentinha, que na verdade é um motociclo, porque cinquentinha ela já não é 50 cilindradas, ela é 49 cilindradas. Se fosse 50 cilindradas, já há obrigatoriedade de registro. Porém, como a competência é do município para registro e licenciamento dos motociclos, e os municípios não fizeram, e aí, considerando esses aspectos, o Conselho Estadual determinou que fosse feito. E aí deu prazo até o dia 9 de abril, a data a partir de qual, se o município não se manifestar sobre a competência de assumir a sua competência desses registros, o Detran estará habilitado de forma subsidiária e conveniada com os municípios para fazê-lo. E aí nós temos, a partir do dia 9, a possibilidade de implementar o procedimento específico. Valores oficiais nós ainda não temos. Não é? Está havendo um planejamento do Estado da Paraíba, em conjunto com a Superintendência de Trânsito, de viabilizar, considerando aquelas pessoas de boa índole que adquiriram esses veículos para sua movimentação ao trabalho, ao estudo, de forma legal, que tem o seu veículo, para que não seja punido pela irregularidade de outros. Não é? Então, está se adequando ainda os valores, para que, e acredito que será um valor mínimo, apenas só não vai poder ser viabilizado o valor do seguro DPVAT, que é uma verba, é uma taxa federal, e para motocicletas o valor é R$ 290, o que já é um valor substancial para o tipo de veículo, mas está sendo viabilizado, como também a habilitação. Também para pilotar a cinquentinha, a chamada cinquentinha, precisa-se da habilitação normal ou da autorização para a condução de ciclomotores, que na verdade é a mesma habilitação, é o mesmo procedimento, só que com a diferença de valores, é um valor mais reduzido, e a ACC só é permitido a pilotar cinquentinhas e não motocicleta normal. Então, a partir do dia 9, o Detran estará habilitado a fazê-lo e vai baixar o regulamento, toda a regulamentação, a normatização de como vai ser feito o procedimento e do chamamento. Com certeza haverá também um prazo para que seja feito esse registro, licenciamento e emplacamento, e a partir do encerramento daquele prazo, aí as fiscalizações estarão autorizadas a recolher os veículos que estejam irregulares. Não que hoje não esteja sendo feito, estão sendo feitos, mas não em razão dos registros, em razão das infrações ou das condições inapropriadas de cada um dos veículos. Entendi.
Quero agradecer a sua presença aqui no Tema Jurídico. É um prazer tê-lo aqui conosco e abrimos para as considerações finais. O prazer é todo meu, Carla. Como eu disse no início, é um prazer voltar a essa casa e mais especialmente num programa tão técnico, né? Eu inclusive, disse durante a semana que estava tirando um pouco do nosso atendimento lá na primeira Ciretran para tentar estudar, para estar à altura do programa. A gente tem a responsabilidade, como advogado, de não passar a informação incorreta. Então, nós priorizamos isso, a boa informação, a informação correta, para que nós possamos direcionar e até esclarecer alguns dos seus telespectadores naquilo que não saibam ainda. Mas sei que a sua audiência é muito qualificada. E aí devo também mandar o meu grande abraço aos nossos colegas advogados, colegas que lidamos diariamente nos bancos dos fóruns, nas bancadas das varas, das várias jurisdições. Meu abraço também a todos da casa. Repito, para mim é uma satisfação estar aqui e estarei de volta tantas vezes quantas o programa precisar. E o nosso sentimento é de agradecimento pela disposição. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um Tema Jurídico da Facisa.